Hoje se fala-se muito sobre a contabilidade consultiva. A automação, ela conversa muito com esse modelo de negócio mais consultivo? Sim, na verdade, ela viabiliza muitas vezes, né? Ela viabiliza. Por que muito contador não faz contabilidade consultiva? Não dá tempo. Um monte de gente gostaria, mas não dá tempo. Porque o cara já tem que baixar a cabeça e digita aqui, digita lá e liga. Então, ele está muito sendo demandado. No momento que ele tem tempo, isso passa a ser viável. Porque assim, concorda que o contador, a contabilidade é uma fonte de informação espetacular para o cliente. Espetacular. Eu digo assim, o maior ativo que uma contabilidade, que um contador tem é conhecimento. Agora, se eu não tenho tempo para vender o conhecimento para o meu cliente, como é que ele vai perceber isso? Né? É mais difícil. Agora, a partir do momento que então eu digo assim, respondendo a tua pergunta, a automação viabiliza o processo de contabilidade consultiva ser possível. Porque agora eu tenho tempo, eu tenho a informação que eu preciso para ligar para o meu cliente e conversar sobre o indicador que ele teve, alguma situação que ele tem, enfim, de alguma questão dele, para eu agregar algum valor novo para o cliente. Então, eu diria que a automação definitivamente viabiliza a possibilidade de fazer, de praticar contabilidade consultiva com tempo e com profundidade. Porque a grande questão da contabilidade consultiva é você ter tempo para poder conversar com o teu cliente. Por mais que você automatize também, você precisa ter esse olhar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E dentro da mudança desse perfil do profissional dentro da área contábil, com a automação, muda as habilidades necessárias para ele poder atender as novas funções que surgem, né? Então, por exemplo, se antes ele não tinha que prestar uma consultoria lá para o seu cliente, agora, com automação, ele passa a ser deslocado para prestar esse tipo de consultoria. Habilidades de comunicação, habilidades mais cognitivas, habilidades que exigem, de fato, a interpretação das informações e orientação ao cliente. Como é que você vê esse movimento aí com o crescimento das automações nesse perfil de profissional das empresas contábeis que estão utilizando as automações? A gente, lógico, fala em função e baseado nos clientes que a gente trata. Total. Nessas 600 e poucas contabilidades que são Mas clientes. já é uma visão muito ampla, né? Estamos falando mais de 600 clientes que vocês... São 650 contabilidades e são milhares de clientes deles, né? E a gente conversa, ou a equipe da gente conversa com muita gente. É uma mudança, assim, dramática. O perfil muda muito. Primeiro que, assim, a comunicação passa a ser um fato importante. A pessoa tem que saber interagir, tem que saber conversar. Isso é fato. Então, tanto é que tem contabilidade que está dando muito treinamento para as pessoas na questão de relacionamento, na parte de comunicação, porque já percebeu que é importante. E o cara precisa ser treinado nisso, né? A gente não acredita muito em só estrela. É treinamento, é processo e isso funciona. Então, esse é um skill importante. A segunda questão é aprender a minerar dados, né? A buscar informação. É importante que o contador aprenda a fazer as perguntas, né? Sobre a massa de dados que ele tem do cliente para poder fornecer para o cliente. E nessa história, inclusive, a gente acabou criando uma outra solução da Otimiza por demanda dos contadores que disseram o seguinte, não, agora eu não preciso mais digitar, só que eu quero mandar a informação para o meu cliente. Eu mando um balancete para ele e ele fala assim, legal, mas eu não entendi. Teve até um contador que me disse, eu fui no meu cliente, levei o balancete impresso para ele, para conversar com ele, e comecei a conversar lá pelas tantas, ele virou o balancete e começou a fazer anotação atrás. Ele falou, poxa vida, né? Ele falou, fiquei frustrado, né, que eu levei o balancete para ele e ele usou de bloco de anotação. Mas o que eles dizem? Muitas vezes o cliente, poucos clientes conseguem ler um DRE, ler um balancete, né? Eu, por um acaso, como empresário, leio e gosto, mas por formação. Mas é exceção. Eu sou o cara chato que liga para a contabilidade para perguntar, mas a maioria não lê. Eu falei, mas por que não lê? Ele não tem informação útil ali no balancete? Tem. Então, aí a gente criou uma outra questão bem simples, que a gente chamou de bússola contábil, Otimiza bússola contábil, que é o quê? É a informação do balancete, em forma gráfica, entregue num aplicativo do celular do cliente. E é muito engraçado, porque os clientes... E aí as contabilidades falam, eu fiz isso, que é um robô, que busca lá dos balancetes a informação, e gera os gráficos que foi combinado para cada cliente, mas bem simples, uma versão muito, muito, muito simples, é uma ferramenta bem simples, principalmente os clientes pequenos, né? E aí ele falou, meu cliente começou a me ligar, porque ele recebeu um gráfico da receita dele. E me disse, não, mas essa receita minha está errada. O cliente fala, mas por que está errada? Não, porque eu faturo mais que isso. Eu falo, não, mas o que eu recebo de ti aqui é isso? Ou a questão da despesa, um gráfico de despesa que diz que as 5 maiores despesas do cliente é essa e aquela. E o cara liga, eu nem me toquei que eu estava gastando tanto nisso.
Então, isso passa a gerar conversa também. Então, sai daquela relação de te mando papel, você faz, recebo um balancete que eu não leio, não uso. Agora não. Agora eu automatizo esse processo e o contador tem tempo de mandar essa informação para lá e analisar isso antes, inclusive. Porque tem alguns contadores que, com o tempo, mandam a informação para o cliente de forma gráfica, mas já olham lá e dizem que isso aqui está esquisito, por que caiu aqui, o que aconteceu aqui? Ponto fora da curva. Liga para o cliente. O cliente fala, poxa, que legal. Então, assim, ó, começa a ter conversa. E nesta conversa começa a ter o quê? Começa a ter agregação de valor para o cliente e geração de receita para a contabilidade. Então, eu diria que o skill de comunicação, voltando, e essa habilidade de interpretar, de analisar, de pesquisar dados, de minerar dados e de mostrar isso para o cliente, eu acho que são duas características muito fortes desse novo perfil de contador, que vira, de fato, um consultor, uma pessoa que se aproxima como especialista e vai junto de mão dada com o cliente para ajudar ele na jornada, para dizer, ó, cuida aqui, ó, o teu nível de endividamento está muito alto, ou tu está muito alavancado, enfim, aí depende de cada coisa.